Convidamos à mesa os seguintes professores pesquisadores no Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas para a apresentação intitulada O RIAC, ontem, hoje e amanhã. Professor Leandro Vilas, diretor do Instituto de Computação. Professora Paula Paro Costa, Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Professora Esther Colombini, do Instituto de Computação. Professor Edson Borim, do Instituto de Computação. Professora Sandra Ávila, do Instituto de Computação. Professor Marcos Medeiros Raimundo, do Instituto de Computação. E o professor Marcelo da Silva Reis, do Instituto de Computação. Bom dia novamente. Então, vamos apresentar agora uma palestra intitulada como RIAC ontem, hoje e o amanhã. Então, aqui nós vamos falar sobre os números obtidos no RIAC. Então, para o pessoal aí que estava curioso, então vocês vão ter esses números. Vamos falar das pesquisas realizadas no RIAC e considerações finais. Obviamente que a gente tem aqui um período bastante curto, então nós vamos apresentar essas pesquisas realizadas de forma bem resumida. Então são 7 pesquisadores, para a gente conseguir fazer tudo dentro desse período. A gente vai fazer um esforço aqui para conseguir fazer essa apresentação. Bom, antes de mais nada, alguns de vocês, talvez esse seja o primeiro contato com o RIAC, tentar apresentar aqui, em poucas palavras, o que é o RIAC. Bom, o RIAC é uma iniciativa que já nasceu com uma visão ousada e estratégica para o Brasil. O RIAC, conforme já mencionei também, é um compromisso de todos nós com as próximas gerações e para colocar o Brasil no protagonismo de inteligência artificial. E aí o RIAC, com foco em inovação, ciência e impacto social, ele une atores fundamentais para o ecossistema de inteligência artificial no Brasil. Então, o RIAC, ele conecta a academia com a indústria e a sociedade. E o mais importante de tudo isso, alinhado com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Bom, vou mostrar aqui de forma bem breve os 4 pilares estratégicos do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, começando pela infraestrutura, que procura fortalecer a infraestrutura tecnológica do Brasil para que possa desenvolver e aplicar a inteligência artificial em larga escala, seguido de outros 3 pilares que o RIAC atua diretamente, que é o desenvolvimento de modelos de linguagem em português, com dados da nossa própria realidade, a formação e capacitação de profissionais especializados para atender a demanda da indústria e o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial que impacte de forma positiva e real a vida dos brasileiros. Bom, o RIAC ele é formado por uma equipe de profissionais bastante capacitados e na Unicamp nós temos um núcleo essencial desse time. Hoje nós temos 36 pesquisadores doutores, 19 alunos de doutorado, 23 alunos de mestrado e 27 alunos de graduação. Esses números são referentes aos alunos
que estão atuando no RIAC com bolsa. No entanto, nós temos dezenas de outros alunos que estão atuando no RIAC como voluntário. E toda essa equipe atua em conjunto para mover essa grande engrenagem. E nessa engrenagem, eu estou como coordenador geral do RIAC e representando a linha de aprendizado distribuído. Nós temos aqui o professor Edson Borim, que está responsável pela linha de representação de conhecimento, a professora Paula Costa, responsável pela linha de arquiteturas cognitivas, professora Estela Colombini, responsável pela frente de pesquisa aprendizado em arquiteturas cognitivas, a professora Sandra Ávila, responsável pela frente de pesquisa de processamento de linguagem natural, o professor Marcelo, responsável pela frente de pesquisa de inteligência artificial para marketing, e o professor Marcos, responsável pela frente de pesquisa de inteligência artificial para finanças. E nós juntos alinhamos para que as iniciativas estejam todas sincronizadas, que os projetos aconteçam de forma consistente e que os resultados aconteçam. E do grupo de professores que nós temos no RIAC, 5 deles estão listados em um ranking dos cientistas mais influentes do mundo. Isso desde 2021, esses professores têm aparecido nesse ranking. Bom, aqui os principais objetivos que movem as ações do RIAC. Então, nós buscamos promover pesquisas inovadoras e disruptivas, especialmente na área de inteligência artificial e arquiteturas cognitivas. Nós buscamos também desenvolvimento de métodos e algoritmos a serem incorporados nos dispositivos móveis, trazendo para o nosso cotidiano. Um pilar extremamente importante, a criação de bases de dados para modelos de aprendizados para as diferentes frentes de pesquisas. E, por fim, o nosso compromisso para disseminar o conhecimento e formar profissionais especializados em uma área que tem uma alta demanda. Bom, aqui eu vou tentar apresentar os diferenciais do RIAC, o que coloca como um diferencial em relação às outras iniciativas num cenário nacional. Além da pesquisa aplicada e a disseminação de conhecimento, que já foi falado bastante aqui, tem a questão das parcerias estratégicas. Então, essas parcerias com a Motorola, a Softex, o Instituto Eldorado e o Governo Federal, por meio do PPI, tem sido fundamental para a gente ter um projeto de longo prazo, e vocês vão conseguir observar nos números que isso dá uma maturidade para a equipe e a produção de conhecimento vai num ritmo mais acelerado. E um ponto fundamental é o ecossistema estratégico e robusto de inteligência artificial ao redor do RIAC. Num raio de 50 metros do nosso hub de pesquisa, nós temos mais de 50 professores e pesquisadores doutores desenvolvendo pesquisa na área de inteligência artificial. Nós temos mais de 300 alunos de graduação e pós-graduação desenvolvendo pesquisa na área de inteligência artificial. Conforme foi mencionado, o Instituto de Computação ele oferece mais de 600 vagas por ano em disciplinas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na área de inteligência artificial. Temos também vários cursos de extensão, voltados para o público em geral e para companhias também. Então, já temos capacitados aí bastante profissionais nessa área. Temos vários outros projetos com a indústria, conforme já foi colocado aqui pelo José Soares. Tem outras iniciativas também de projetos na área de inteligência artificial. Então, esse ecossistema que a gente tem ao redor do RIAC é um diferencial em relação a todas as outras iniciativas de inteligência artificial no Brasil. E além desse ecossistema que nós temos ao redor do RIAC, tem a colaboração também de outras instituições. Então, nós temos colaborações com instituições de diferentes regiões do país. Temos a colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal de Ouro Preto. E, então, o RIAC ele acaba conectando os saberes e territórios para produzir conhecimento e disseminar esse conhecimento.
Com essas colaborações, as mesmas iniciativas que nós temos aqui, essas instituições têm realizado também. Então, na equipe, hoje nós temos 5 professores fora do estado de São Paulo, mais de 20 alunos de graduação e pós-graduação. Eles também têm levado para as disciplinas, tanto de graduação quanto pós-graduação, conhecimento que é gerado aqui no RIAC. Alguns cursos de capacitação, tem bastante iniciativas lá no Pará, inclusive para escolas públicas de alunos de 14 a 17 anos, que a gente tem levado conhecimento, tem feito várias iniciativas, projetos de extensão gratuitos, temos feito vários hands-on também em diferentes cidades para levar esse conhecimento para a comunidade. E esses colaboradores também, eles têm participado de forma ativa na produção de conhecimento, e desses 100 artigos que eu comentei que foi produzido no RIAC, mais de 20 os colaboradores estão envolvidos. Bom, o RIAC ele é um caminho para a excelência. Isso já foi demonstrado. Então, conforme eu coloquei aqui essas informações, nós já formamos no RIAC 18 alunos de graduação, 28 de mestrado, 8 de doutorado e 6 de pós-doutorado, que foram para a academia ou para a indústria. A grande maioria foi para a academia hoje, ou para a indústria, desculpa, e hoje eles estão com posições em empresas como Microsoft, Dell, Nubank, Google, iFood, enfim. Então, isso mostra a qualidade dos profissionais que estão sendo formados no RIAC para atuar nessas grandes empresas. E alguns deles, principalmente os pós-doutorados, eles foram para a academia. Então, nós temos hoje professores no próprio Instituto de Computação, na Universidade Federal de São Paulo, e alguns institutos federais que foram pós-doc no RIAC. Bom, em relação à produção de conhecimento, eu apresento aqui alguns números em 4 dimensões. Uma delas, as publicações. Então, todo o resultado que foi obtido nas pesquisas realizadas no RIAC, eles foram publicados em 99 meios de divulgações, 22 artigos foram publicados em periódicos, 44 em conferências internacionais e 37 em conferências nacionais. Os trabalhos que foram desenvolvidos no RIAC também foram reconhecidos pela comunidade nacional e a comunidade internacional. Então, a equipe do RIAC já foi contemplada com vários prêmios. Temos feito muitas divulgações, mais de 200 divulgações, e a maioria delas, participação em eventos científicos, e a prioridade é sempre que o aluno participe, o aluno que vá participar do evento, apresentar o trabalho. Então, essas participações em eventos científicos, tanto nacionais quanto internacionais, a grande maioria foi apresentada pelos alunos, e temos mais de 60 seminários e palestras que foram ministrados, não só no contexto do RIAC em si, mas em outros eventos que a gente leva o conhecimento que é gerado no RIAC para os eventos. Vou dar um exemplo. Ainda esse mês, a gente vai dar um minicurso de aprendizado federado para a comunidade brasileira de rede de computadores e sistema distribuído, que é uma comunidade aí de 400 a 500 pessoas. E das outras frentes de pesquisa, tiveram diversas ações nesse sentido também. E um ponto muito importante é a questão de capacitação e formação de profissionais. Ali está com mais de 1.000, porque a gente não conseguiu coletar esses dados, porque são várias iniciativas que a gente consegue fazer a capacitação desses alunos. Conforme foi colocado pelo Guilherme aqui sobre programas do PPI, nós temos o Residência em TIC, que já oferecemos um de inteligência artificial, que foi a participação dos professores do RIAC, que capacitamos 200 alunos a nível nacional, de forma gratuita. Vamos ter um novo Residência em TIC no 2º semestre, que é de Android embarcado. Então, tem várias iniciativas que impactou milhares de jovens talentos e profissionais. Temos os alunos que foram formados, tanto a nível de iniciação, quanto a nível de mestrado e a nível de doutorado. Eu coloquei esse gráfico aqui, que eu acho que ele é extremamente relevante, não para mostrar
o número de publicações, mas sim esse crescimento desde o início do RIAC, em 2021 até 2025. Então, isso deixa muito claro a importância de ter esses projetos de longo prazo. Então, hoje a gente tem uma equipe com um grau de conhecimento que foi obtido nesses anos, que dá celeridade à produção de conhecimento. Então, no ano de 2024, a gente produziu mais da metade de todo o conhecimento aos 4 anos do RIAC, dado que agora a gente está com um hub que tem um ecossistema com alunos e pesquisadores que já está num nível de profundidade na pesquisa que permite conseguir resultados com celeridade. E, para reforçar isso, os dados de 2025. Ainda estamos no primeiro semestre e o conhecimento que foi produzido em 2025 já é maior que 2023. E vocês sabem que muitos dos eventos levam 2 a 3 meses para soltar a divulgação de resultados, né? Nós temos vários artigos submetidos que vai alavancar ainda mais esses números. Então, isso aqui é para mostrar que hoje o RIAC, com toda a maturidade e o ecossistema do RIAC, a equipe está pronta para assumir novos desafios e novas áreas de pesquisa. Em relação a divulgações pelo mundo, aqui eu mostro um mapa onde a gente tem as divulgações. Apesar desse objetivo de internacionalização, é importante mostrar aqui que a gente não perde o foco local. Então, 43% das divulgações estão concentradas na América Latina, seguido depois da Europa e América do Norte. Então, isso é mais para mostrar que o RIAC ele tem disseminado esse conhecimento gerado a nível internacional, e só que o foco principal é no público local. E aqui eu coloquei essa imagem até para... Hoje nós temos aqui vários representantes da indústria, os investimentos privados em inteligência artificial entre 2013 e 2024. Bom, Estados Unidos lidera com mais de 470 bilhões de dólares, seguido da China, com mais de 100 bilhões de dólares. Alguns de vocês estão tentando encontrar onde o Brasil se encontra, né, nesse mapa. Bom, vou ajudar vocês. O Brasil está aqui, com 2 bilhões de dólares. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito clara, que a gente precisa ter investimentos da iniciativa privada. O setor público já tem feito tem várias iniciativas, né, nesse caminho de apoiar a inteligência artificial no Brasil, principalmente com o PIBIA, mas ainda o Brasil carece de investimento da iniciativa privada. Então, se a gente quer ser protagonista no cenário global de inteligência artificial, é urgente que tenha mais investimentos na academia. Bom, esses eram os números que eu gostaria de apresentar para vocês. Agora a gente vai passar para as pesquisas realizadas no RIAC. Cada professor fará uma breve apresentação para dar uma visão geral do que está sendo pesquisado na sua área. Então, eu vou apresentar a Frente de Pesquisa Aprendizado Federado. A maioria de vocês está acostumado com a inteligência artificial tradicional, onde os dados estão centralizados e os modelos são treinados no local em que esses dados estão centralizados. Aqui no RIAC, a gente está fazendo a pesquisa no aprendizado distribuído, focando principalmente no aprendizado federado. Mas, então, o que é o aprendizado federado? Tentar, de forma bem simples, apresentar para vocês o conceito. Aqui a ideia de aprendizado federado é que os modelos possam ser treinados nos dispositivos dos usuários, sem que os dados sejam transmitidos para um servidor central. E aí, esse modelo que foi treinado, que é transmitido para um servidor central, esse servidor faz a agregação dos modelos, tem um modelo atualizado, envia esses modelos atualizados para os dispositivos, que continua esse treinamento contínuo.
Um ponto muito importante aqui é que os dados nunca saem dos dispositivos. Então, esse treinamento acontece sem o compartilhamento dos dados. E nós temos várias aplicações com dados sensíveis, então é extremamente relevante ter tecnologias que consiga fazer essas soluções de inteligência artificial que garante a privacidade. E aqui na linha de aprendizado federado, nós temos 4 pilares que nos orientam no desenvolvimento de soluções para o aprendizado federado. A primeira dela é privacidade e soberania dos dados. Segunda, justiça e equidade algorítmica. Terceira, heterogeneidade de dados e ambientes experimentais reprodutivos. Bom, então vou passar por cada uma delas. Em relação à privacidade e à soberania de dados, nós projetamos diversas soluções que evitam o compartilhamento desses dados e que aumenta a segurança utilizando técnicas de privacidade diferencial e criptografia homomórfica. Então, aqui, marco 2 dessas soluções, que é NVNL, FL e o Pegasus. Tem outras soluções que foram desenvolvidas também para a questão de soberania de dados. No pilar de heterogeneidade de dados, nós desenvolvemos soluções que melhoram a convergência do modelo em cenários com alta variabilidade e diversidade de dados e também personaliza os modelos de acordo com as preferências e dados dos usuários. Na justiça e equidade algorítmica, desenvolvemos também soluções, no caso aqui eu coloco como exemplo o DEV, o FedPulse e o FedPICP, que evitam viés de participação. Essas soluções, elas ajustam os modelos de acordo com restrições computacionais dos dispositivos, dos usuários, e priorizam padrões menos representados pelos modelos. E, por fim, ambientes experimentais e reprodutivos, além da pesquisa que é desenvolvida na frente de pesquisa de aprendizado federado, tem a pesquisa que é feita por meio de simuladores. Nós desenvolvemos também um test bed para que as soluções que foram desenvolvidas possam ser testadas em um ambiente real, com dispositivos reais. Bom, então, falando da pesquisa prática. Então, eu apresentei aí o que é a ideia dessa frente de pesquisa de aprendizado distribuído, mostrei algumas das soluções que foram desenvolvidas visando aqueles pilares, aqueles 4 pilares, e um daqueles pilares é da pesquisa prática. Então, foi desenvolvido um framework que é nomeado como FL-RIAC, que é uma plataforma muito simples de usar. Então, o usuário consegue facilmente configurar um ambiente de aprendizado federado para validar soluções de aprendizado federado em cenários específicos. Então, a plataforma ela deixa transparente para o usuário toda a parte de configuração, toda a parte de comunicação, fica transparente para o usuário. E, além disso, tem um test bed. Conforme podem ver aqui, nós temos diferentes dispositivos, clientes e um servidor, e que a gente tem também o monitoramento, que pode ser feito em tempo real, e ferramentas de análise. E um ponto importante aqui, na nossa aqui, integração de software com hardware, que nós temos uma plataforma completa para fazer teste e validação de soluções de aprendizado federado em ambientes reais. E um outro ponto importante aqui também é a facilidade de expansão dessa plataforma, que nós temos agora como objetivo nesse segundo ano da fase 3 do RIAC. Bom, Guilherme, você falou da pesquisa, agora a gente levar isso para aplicações, principalmente as que estão com sinergia lá com o PIBIA. Bom, o aprendizado federado ele é extremamente importante e estratégico para o Brasil.
para setores como agricultura, justiça, saúde, educação, financeiro e outros setores, porque os dados permanecem locais, ele maximiza e preserva a privacidade, tem adaptação regional e a redução de viés e maior transparência e promove equidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos que poderia ser utilizado o aprendizado federado. O primeiro exemplo na área de agricultura poderia ser na agricultura de precisão. Então, nós temos os dispositivos de internet das coisas nas fazendas, que eles poderiam colaborar, fazer o treinamento de modelos de previsão de safra ou de detecção de pragas, irrigação inteligente, enfim. E com o aprendizado federado, você evita centralizar esses dados e isso dá uma garantia de segurança, tanto para os produtores quanto para as cooperativas. E também seria possível oferecer modelos personalizados por região, tipo de solo ou cultura. Na área da justiça, coloquei aqui um exemplo que poderia fazer uso do aprendizado federado, os sistemas jurídicos, na qual sistemas de apoio jurídico ou tribunais poderiam treinar modelos sobre decisões judiciais, mantendo cada base jurisdicional local, e com isso seria possível a construção de sistemas de recomendação para advogados, juízes ou defensores públicos, com neutralidade e representatividade, e também contribui para a redução de viés e também uma maior transparência. No sistema de saúde, estou dando um exemplo aqui, a farmacovigilância poderia fazer a coleta e análise distribuída dos efeitos adversos de medicamentos diretamente no dispositivo do paciente ou nos sistemas dos hospitais, e isso permitiria às autoridades sanitárias e os laboratórios melhorar a detecção de padrões, sem acessar esses dados sensíveis do paciente, que garante também a soberania de dados. Mais um exemplo na educação, poderíamos utilizar e aplicar para a educação personalizada. Então, poderia ter sistemas de ensino adaptativo, que poderiam treinar modelos a partir da interação de estudantes, respeitando as suas particularidades, e evitaria o envio de dados educacionais, dados sensíveis, a servidores externos, e com isso nos permitiria também construir modelos adaptativos para os ritmos e estilos de aprendizados locais, promovendo equidade. E, por fim, no setor financeiro, um exemplo de aplicação seria na detecção de fraudes em serviços bancários. Poderíamos fazer a detecção de comportamentos suspeitos com base nos dados do próprio dispositivo do usuário, os caixas eletrônicos ou nos apps bancários. Utilizando o aprendizado federado, a gente preservaria a privacidade do usuário, enquanto compartilha apenas os parâmetros modelados, e com isso aumentaria a eficácia em cenários com grande heterogeneidade. E por fim, planos aí para 2026 e 2028, nós temos 3 frentes principais. Uma delas é fazer o fine-tuning para LLMs nos cenários de aprendizado federado. Então, nós temos como objetivo utilizar técnicas de PF para reduzir o custo computacional e de comunicação, utilizar técnicas de privacidade diferencial para explorar o trade-off entre eficiência, desempenho e privacidade, continuar nossas pesquisas visando melhorar a segurança e privacidade em soluções de aprendizado federado. Conforme eu mencionei, tem várias soluções que utilizam a criptografia homomórfica, mas isso traz um overhead significativo. Então, a gente tem aí também como objetivo explorar técnicas eficientes para reduzir esse overhead, permitindo aplicações em cenários de larga escala. E também a expansão do testbed para ter um testbed mais heterogêneo e também disponível para toda a comunidade nacional para fazer testes e validações das soluções desenvolvidas no contexto de aprendizado federado. Bom, agora eu passo para o professor Borim. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Leandro, muito obrigado pela apresentação, obrigado a todos que estão presentes pela participação aqui no workshop.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o outro lado, para a gente equilibrar aqui um pouquinho, tá? Aí talvez o próximo apresenta do lado de cá. Eu vou começar pedindo desculpas para a minha equipe, porque com o tempo que eu tenho aqui não dá para falar sobre tudo que a gente faz. Tá? Então a gente selecionou alguns pontos que a gente acha que é interessante mostrar para vocês agora. Quem quiser saber mais sobre o que a gente faz, me procure mais tarde, né, durante o coffee break, que eu vou estar disponível para conversar com vocês. Bom, eu vou começar dizendo que antes de um modelo de inteligência artificial aprender a tomar decisões, ele precisa aprender a entender o mundo. Tá? Isso é uma máxima que é verdade desde mais ou menos aí 2012. E o que quer dizer isso? Tá? Até 2012, os algoritmos que a gente tinha de aprendizado de máquina, eles precisavam de uma ajudinha da pessoa que estava treinando esses modelos. E essa ajudinha consiste em extrair features, né, extrair características relevantes dos dados. Né? Então, se você está treinando o seu modelo para prever preço de casa, você, de alguma forma, ia ter que olhar para os dados que você tem e dizer para ele, olha, a área da casa é um atributo interessante, então eu vou extrair isso aqui e eu vou entregar para o meu modelo. Né? Esse trabalho de extração de features, de aprender quais são as características interessantes do dado, ele era feito pelo pesquisador. Tá? De 2012 para cá, isso mudou. Né? Por que mudou? Com o aprendizado profundo, a gente começou a treinar esses extratores de features juntamente com o modelo que faz a classificação, né? Que realiza a tarefa. Então, no fundo, o tal do aprendizado profundo é isso, né? As primeiras camadas desses modelos, eles aprendem a extrair features que são relevantes para a tarefa em questão. E as últimas camadas resolvem essas tarefas. Tá? E de lá para cá, o mundo mudou. Né? O mundo da inteligência artificial mudou porque a gente começou a automatizar essa parte do trabalho. Mas, junto, né, a essa automatização veio um custo. Quanto mais complexo o nosso modelo, mais dados a gente precisa para conseguir treinar esse modelo. Né? Chegou num ponto em que a gente não tem dado suficiente anotado para a gente treinar esses modelos. E aí a gente tomou uma abordagem diferente. A gente faz o treinamento em 2 etapas. Numa primeira etapa, a gente treina essas camadas iniciais do modelo com dados que não foram anotados, para resolver uma tarefa de mentira, né? Uma tarefa de pretexto que não é de interesse. Mas, ao resolver essa tarefa com os dados de interesse, a gente aprende a extrair características que são relevantes para outras tarefas também. E aí, agora, de posse desses extratores de features, a gente consegue treinar esse nosso modelo, né, refinar ele para novas tarefas. É o que tem acontecido com os grandes modelos de linguagem, né, que já vêm lá treinados com aquele monte de dados, né, e a gente consegue refinar eles para resolver outras tarefas. Né. Isso acontece também com outros tipos de modelos, né, de visão computacional e, enfim, diversos. Tá? Bom, o que a nossa meta faz, né, a meta de representação do conhecimento, é estudar essas tecnologias que são usadas para fazer esse pré-treino do modelo, né, de forma que a gente aprenda uma representação de mundo que ofereça características relevantes para que outros modelos de machine learning possam resolver tarefas de interesse. Tá? Como que isso se encaixa dentro do nosso trabalho aqui? Né? Então, a gente está muito interessado em arquiteturas cognitivas para dispositivos móveis. Né? Então, esse diagrama aqui é um diagrama que sempre aparece no workshop, né, que vem lá de trás, onde a gente tem aqui, né, um dispositivo celular, né, que tem vários sensores. Né, tem o acelerômetro, o giroscópio, o microfone, o estado da tela. Tem tanta informação que você pode extrair do celular hoje, né, o que está acontecendo com ele, o que a pessoa está digitando, que é virtualmente impossível listar todos os sensores que a gente tem. Tá? O que a gente quer é pegar todos esses dados que são produzidos pelo celular e encontrar um codificador, que no fundo é um conjunto de camadas iniciais do nosso modelo, tá? Que vai combinar esses dados e trazer esses dados para uma representação que pode ser utilizada para resolver diferentes tarefas. Por exemplo, reconhecer que tipo de atividade que a pessoa está fazendo, ou detectar se a pessoa que está usando o celular é, de fato, né, o dono do celular, detectar se houve uma queda, né, se a pessoa caiu com esse celular, enfim. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. Tá? Então, para dar um exemplo mais concreto, né, e também já começar a falar sobre uma das atividades, uma das tarefas que a gente tem estudado bastante dentro do Hub, vou falar um pouquinho sobre o reconhecimento de atividade humana. Tá? Nesse caso, o que a gente faz é o seguinte, a gente usa o acelerômetro e o giroscópio do celular, a gente coleta os dados, a gente segmenta esses dados em janelas de 3 segundos, né? E aí, de posse dessas janelas, o que a gente quer fazer é determinar o que a pessoa que está usando aquele celular está fazendo. Né? Se ela está sentada, se ela está em pé, se ela está caminhando, se ela está subindo escadas. Né? Tem diversas atividades aí que a gente pode classificar. Tá? Então, aqui nesse diagrama, a gente pega os dados, codifica, né, com esse codificador,
que vai levar numa certa representação, e aí lá no final a gente tem um modelo de machine learning simples que consegue resolver isso. Tá? Se a gente for olhar para esses dados, né, no fundo, a maior parte desses dados que a gente tem aqui, eles são séries temporais. Tá? Então, o dado do acelerômetro, o que ele está me mostrando, na verdade, é uma sequência de acelerações instantâneas, né, que são coletadas ao longo do tempo. Como eu tenho uma taxa de amostragem, neste caso, de 100 Hz, que são 100 amostras por segundo, a cada 3 segundos, que é a minha janelinha, né, eu coletei 300 amostras de aceleração no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Né? E a mesma coisa para o giroscópio. Então, no fundo, o que eu tenho aqui, numa série temporal de 3 segundos, é um dado que tem 6 canais, XYZ do acelerômetro, XYZ do giroscópio, e por 300 amostras, né, que são 1.800 amostras. Essa informação ela é muito importante, porque aqui já dá para a gente perceber que o nosso dado, né, referente a uma janelinha de tempo, ele é um dado de altíssima dimensionalidade. Tá? Isso aqui está num espaço euclidiano de 1.800 dimensões. Bom, o que a gente quer é encontrar um encoder de forma que ele traga essa representação, que são 1.800 valores, para uma representação mais simples. Tá? Nesse caso aqui, o que eu estou mostrando para vocês é um plano bidimensional, tá? E cada pontinho daquele ali colorido, né, o laranja, o azul, o marrom, representa uma dessas amostras de 3 segundos. Tá? E o que está acontecendo ali é o seguinte, a gente conseguiu encontrar um encoder tão bom para esse tipo de atividade, que quando a gente coleta o dado e projeta ele num espaço bidimensional com esse encoder, eu consigo já separar no espaço as atividades que estão sendo realizadas pelo usuário. Né? Ali, aquelas cores significam o seguinte, o laranja e o azul, que estão mais misturados, são amostras da pessoa em pé ou dela sentada. No fundo, são amostras de baixa energia, a pessoa não está fazendo nada. Né? A amostra marrom, lá no canto, é a pessoa correndo. Tá? E as mais interessantes são as outras 3, na verdade, que são amostras de média energia, que é a pessoa caminhando, subindo escadas ou descendo escadas, e a gente já pode ver ali que a gente tem uma separação muito boa no espaço. Então, qualquer modelinho de machine learning simples, clássico, consegue resolver o problema aqui com uma acurácia muito alta. Se eu usar um KNN aqui, eu já resolvo o problema. E isso por causa do nosso extrator de features, que consegue extrair features boas, né, que tem uma boa relação com a tarefa que a gente quer resolver. Muito bem. Bom, então, o que a gente faz? A gente estuda técnicas de treinamento, né, de aprendizado de representação. Então, a gente treina esses encoders. Né? Esses encoders, gente, eles podem ser CNNs, transformers, RNN, qualquer tipo de modelo de machine learning. Tá? Ele tem que ser treinável. Tá? E a gente acabou criando uma biblioteca chamada Minerva, em que todas as técnicas que a gente experimenta, a gente pega e coloca dentro dessa biblioteca. Então, hoje a gente tem um arcabouço de software que permite a gente testar essas técnicas em qualquer tipo de dado, não apenas os dados de acelerômetro e giroscópio. Tá? Então, eu não vou falar sobre todas elas, obviamente, mas só para vocês terem uma ideia, a gente começou lá com os autoencoders, né, há 3 anos atrás, depois a gente migrou para o que é o estado da arte hoje, né, o Self-Supervised Learning, né, e no último ano a gente começou a explorar também como a gente pode usar as técnicas de IA generativa, aquelas que a gente usa para gerar novos dados, para aprender representações. Né? Então a gente já tem resultados aí com LLMs, com modelos de difusão, com GANs. Tá? E junto com essas técnicas que aprendem as representações, a gente também tem colocado modelos, né, que são os nossos encoders dentro dessa biblioteca. Né? CNNs, diversos sabores de transformers, de redes recorrentes e afins. Eu já ganhei um finalizar aqui? Tá bom, eu vou finalizar então. Tá. Bom, então, vou abusar um pouquinho de vocês, vou gastar mais um minutinho, tá, Bia? A gente, nesse processo todo, acabou desenvolvendo um protocolo para coleta de dados, para a gente ter controle sobre os dados que a gente usa, e a gente está coletando um dado para reconhecimento de atividades humanas, chamado RIAC-RAR. Né? Então, esse é um protocolo que foi desenvolvido dentro do Hub. As ferramentas de coleta foram desenvolvidas em parceria com o Eldorado, né, os aplicativos, né, a parte de análise de dados, e a gente está no processo de coleta desse dado. Tá? Eu vou avançar aqui, eu ia falar sobre o vídeo, mas como está apertado, vocês vão poder ver esse vídeo aí nas telas que estão espalhadas aí pelo auditório. E, além disso, a gente fez um outro dado, né, um dataset, na verdade, chamado DAGAR, onde a gente pegou 6 datasets públicos, a gente fez a curadoria desses dados, e a gente fez uma análise mostrando que, na verdade, dependendo da pessoa que coleta o dado e de onde está posicionado o celular, né, tem alguns pesquisadores que põem o celular na pochete, né? Mas acho que ninguém tem pochete aqui, né? Tem outros que põem no bolso, tá?
Tem alguns que põem na testa, tá? Por incrível que pareça. E a gente mostrou que isso traz um viés muito forte, né, para o problema, e a gente acabou oferecendo um benchmark para a comunidade, que está público, né, e isso resultou num artigo aí na Nature Scientific Data. Então, só para vocês terem uma ideia, né, com esse tipo de tecnologia, o que a gente está começando a fazer agora, né, isso se conecta com o futuro. Né? A gente está usando isso aqui para misturar dados de acelerômetro de giroscópio com dados GPS. E eu consigo agora contar, segmentar a história da pessoa ao longo do dia dela. Aquele mapa que vocês estão vendo ali é o mapa da Unicamp, e as linhas coloridas são os diferentes momentos da vida de um aluno que mora perto da Unicamp, né, e passou o dia se locomovendo com esse aplicativo ligado. Tá? Com isso, a gente pode detectar rotina, pessoal. Então, isso abre espaço para a gente fazer diversas coisas interessantes. Além dos dados de giroscópio e acelerômetro, a gente também usou o nosso framework para analisar dados de eletroencefalograma. Tá? Então, aqui tem duas iniciativas. Uma aluna minha de mestrado que está trabalhando com diagnóstico de Alzheimer, a partir de EEG, que tem um custo muito mais baixo do que você usar a tomografia, né? E também tem uma parceria que a gente está iniciando com o pessoal da FCM, da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp, que é a gente analisar os dados de EEG, que são tratados a partir de crianças que tiveram AVC. Tá? Bom, por fim, né, um outro tipo de dado que é muito interessante, né, e muito disponível é o áudio. Né? Então, como é que a gente poderia usar essas técnicas? A gente pegou um problema qualquer aí, né, de interesse na internet, que é a detecção de anomalias em equipamentos a partir do som. Né? E aí a gente aplicou os nossos extratores de features e rapidamente a gente percebeu que a gente já consegue separar o padrão de som quando a máquina estava com o funcionamento correto, comparando com o funcionamento anômalo, né, para diversas máquinas. Né? Obviamente, tem alguns casos que ainda a gente precisa resolver, a gente está trabalhando nisso, mas os resultados preliminares são muito promissores. Né? Tá, e o que a gente quer fazer com isso agora? Né? Bom, para 26, 28... a gente quer pegar esses encoders que a gente tem dentro do Minerva e a gente quer treinar eles com diversas séries temporais e criar modelos fundacionais para séries temporais. De forma que vocês possam utilizar esses modelos para resolver diferentes tarefas sem ter que passar pelo trabalho de ficar fazendo pré-treino disso aí. Tá? E, além disso, a gente está muito interessado nesse problema de segmentação de episódios com aprendizagem de representação. A gente tem resultados muito interessantes, então a gente pretende investir bastante nisso, porque a gente acredita que essa tecnologia, né, incluindo a aprendizagem de representações, pode ser aplicada para resolver diferentes problemas, seja na indústria, seja na área de saúde, enfim. Tá? É isso, pessoal. Obrigado. Desculpa por ter abusado do tempo. Tá? Bom dia, pessoal. O professor Bouri falou que tem que ir para esse lado aqui, eu vou para esse lado. Então, vou falar um pouquinho para vocês o que é feito na linha de pesquisa de IA para marketing. O nosso grupo de pesquisa, ele foca em aplicações de marketing, principalmente nessas três que coloquei aqui, que são segmentação de clientes, sistemas de recomendação e predição de churn, que é previsão de retenção ou não retenção de clientes. Vou explicar rapidamente para vocês o que é cada uma dessas daqui. Segmentação de clientes é você ter, por exemplo, uma base de consumidores de um determinado produto ou serviço, e você deseja particionar esse conjunto de clientes, né, de consumidores, a partir de certas características. A ideia com isso é que, com você fazendo a divisão desse grupo em partes com características homogêneas entre si, você consiga fazer ações mais eficientes, ou então customizar os seus produtos, otimizar os produtos. Pensa, por exemplo, uma indústria que precisa fabricar camisas, né, de diferentes tamanhos, diferentes cores, para diferentes gostos. Então, a segmentação de clientes ela vem para uma ferramenta importante para você, do lado da produção, né, ajustar o seu produto, e do lado também do oferecimento do produto, poder oferecer para as pessoas certas. Sistemas de recomendação, eles estão
em toda parte, né? A gente o celular, o smartwatch, a gente está cercado o tempo todo de recomendações automatizadas feitas por IA, e a gente tem o interesse de aperfeiçoar esses sistemas. E aqui no nosso grupo, a gente tenta esse aperfeiçoamento por 2 caminhos. Um deles é a incorporação de informação causal, ou seja, relações de causalidade que existem entre 2 eventos. Os modelos de IA atuais, eles são correlacionais, mesmo os grandes modelos de linguagem, eles aprendem correlação entre os dados, e a ideia é que as recomendações sejam melhoradas com a incorporação de informação causal, e também que as decisões, né, as recomendações feitas, sejam explicadas também utilizando, né, relações de causalidade. E, por fim, retenção de clientes, essencialmente, são modelos de aprendizado de máquina supervisionados que fazem forecasting, ou seja, eu tenho dados relativos a um cliente que consome um produto ou assina um serviço, e a ideia é, com o histórico passado de clientes que, por algum motivo, deixaram de consumir o produto ou o serviço, eu quero prever, né, fazer previsões de clientes que futuramente podem deixar de consumir o produto ou assinar o serviço, e assim poder preventivamente propor medidas mitigadoras para evitar que essa não retenção ocorra, né? E por que fazemos isso? Recomendações personalizadas fazem parte do nosso dia a dia, é permissivo, né? Então, a gente não tem escapatória, mas se a gente não pode evitar que tenhamos as recomendações, a gente pode, ao menos, direcioná-las para que elas sejam mais efetivas ou menos deletérias, né, de acordo com o ponto de vista. E também que a gente tenha maior controle do processo, né, porque esses grandes modelos de linguagem correlacionais, como eu disse, eventualmente eles podem incorrer no que a gente chama de alucinação, né, e perder a acurácia no que ele está recomendando, no que ele está nos informando, no que ele está nos justificando, e a gente entende que a IA causal, a junção dos grandes modelos correlacionais com a IA causal, é um caminho para isso. E a gente também faz isso porque existe um gap atualmente no uso adequado para aplicações em marketing de dados heterogêneos. O que são dados heterogêneos? São dados que não são os tradicionais dados tabulares utilizados para segmentação ou para previsão de retenção de clientes, e a gente pesquisa maneiras de combinar essas bases de dados tradicionais tabulares com dados vindos de dispositivos móveis, sensores, como o professor Borim falou há pouco, dados textuais, né, textos livres que as pessoas escrevem, né, na internet, entre outros. E, sempre reforçando, a ideia de fazer essas previsões com explicabilidade e também buscando melhorar, buscando sempre também preservar aspectos éticos. O tempo já está esgotando aqui, mas vou passar rapidamente por 2 exemplos de aplicação, assim como o professor Borim, ele falou há pouco, também peço desculpas ao meu grupo, que não dá para mostrar tudo. Eu estou mostrando aqui 2 exemplos de arcabouços de segmentação de clientes. O da direita é um arcabouço baseado em modelos de linguagem, enquanto que o da esquerda, que foi proposto anteriormente, é um arcabouço baseado no treinamento de modelos de transformadores. O arcabouço da esquerda foi apresentado numa conferência da Itália, inclusive foi um dos artigos indicados para melhor prêmio. E arcabouços como esse, para fazer segmentação de clientes,
podem ser utilizados para aplicações de grande relevância social. Uma coisa que a gente já vem discutindo internamente ao grupo seria o uso de arcabouços de segmentação de clientes para definição de coortes, por exemplo, no caso do SUS, a gente tem comorbidades como diabetes, hipertensão, que demandam cuidados especiais por parte das unidades de saúde. E o Brasil é um país muito heterogêneo, com muitas idiosincrasias regionais, locais. Então, o estabelecimento eficiente de coortes para a proposição de tratamentos é uma aplicação de segmentação socialmente muito relevante e que o nosso grupo poderia, eventualmente, fazer em parceria com o pessoal do Ministério da Saúde. Para o agro, também, recomendações personalizadas, baseadas em dados que são coletados do campo mesmo, ou dados climatológicos, dados do mercado, podem ser combinados para recomendação e também para forecasting, o que pode também ajudar tanto na parte econômica do agro, como também na parte de otimização da produção e de sustentabilidade. E aí vou fechando. Para 26, 28, a gente gostaria de seguir pesquisando na parte básica. A gente tem parcerias estabelecidas tanto no Brasil quanto no exterior, com o Butantan, que é um grande centro de produção de vacinas e também de pesquisas biomédicas, um dos nossos dois grandes centros, né, juntamente com a Fiocruz. No exterior, temos parceria também com a Universidade de São Paulo. No exterior, temos parceria com o Nibion, que é um centro de pesquisa biomédico muito importante do Japão. E na área de recomendação, sistemas de recomendação, a gente tem parceria estabelecida com a Universidade Livre de Bolzano. E a ideia é que isso seja expandido e deixemos só as provas de conceito na área de e-commerce, na área financeira, na área de marketing propriamente dito, não que não sejam importantes, mas gostaríamos de caminhar para áreas de alta relevância social e econômica do país, principalmente, no nosso caso, para a saúde. A gente também já tem iniciativas disparadas de busca de alvos moleculares para tratamento de câncer, e a gente gostaria de expandir também para sistemas de recomendação para a saúde preventiva e, eventualmente, também forecasting para vigilância epidemiológica. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Sandra Ávila, do Instituto de Computação, né, aqui da Universidade Estadual de Campinas, e eu coordeno a linha de processamento de linguagem natural. Tá? Bom, o que é essa linha de pesquisa aqui de processamento de linguagem natural? Então, o objetivo aqui da linha é desenvolver modelos eficientes e eficazes, né, capazes de representar, analisar e compreender, né, a linguagem humana, bastante ambicioso, né, que é uma linguagem que é complexa, ambígua e diversa. E a gente está considerando isso, então, informações que estão presentes em textos e falas em português. Então, um ponto bem importante, né, dessa linha de pesquisa, né, e do RIAC como um todo, é que o Brasil está em foco. Né, então, considerando a língua portuguesa, né, pensando no Brasil. E um pilar muito importante, fundamental, para essa linha de pesquisa é a questão da ética. Né? Então, a gente carrega de todo o desenvolvimento, né, da concepção do problema, né, até, de fato, a solução, os princípios éticos no processo de desenvolvimento. Bom, e quando eu falo de modelos eficientes e eficazes, eu estou falando de dois tipos de modelos, né, nesse caso. Então, o modelo aqui, considerando o modelo unimodal, modelos de linguagem. Né, então, unimodal, a mesma modalidade, então, estou falando de texto, por exemplo, e modelos multimodais. Então, modelos multimodais, a gente está falando de texto, imagem, áudio, né, coisas desse tipo. E aí, além do desenvolvimento, né, de modelos, né, de fato, tem a questão das bases de dados.
Então, muitas vezes, a gente não está só usando uma base de dados, a gente está questionando a base de dados, reformulando a base de dados, criando nova base de dados, pensando para quem a gente está desenvolvendo, de fato, né, aquele problema. Então, tem base de dados que você não consegue resolver o problema, simplesmente porque a gente precisa de outras bases de dados. E fazendo análise, né, do que já existe e propondo, obviamente, também melhorias. Então, trazendo aqui dos resultados em relação a essa linha de pesquisa, né, então, um resultado que a gente acha muito fofinho e que a gente tem aplicado, né, então, é o modelo Capivara, então, foi o primeiro modelo que a gente lançou, né, então, o modelo aqui, ele é essencialmente para a parte de recuperação de informação e classificação. Então, quando a gente fala de recuperação de informação, considerando aqui, por exemplo, recuperação de imagens, dado que eu tenho um texto, né, então, aqui, um cachorro marrom correndo em um gramado com uma bola verde na boca em um dia ensolarado. Então, quais são as imagens que têm um alto grau de similaridade, por exemplo, com essa informação textual? Então, a gente consegue fazer isso e consegue fazer o contrário também. Então, dado a imagem, então, quais são os textos que representam, que têm um alto grau de similaridade, com aquele conteúdo visual? Então, considerando aqui pares de textos e imagens, para a gente poder encontrar essas informações. Bom, quais são os pontos fortes em relação a esse modelo? O primeiro é o suporte de línguas com poucos recursos. E por mais que a língua portuguesa seja a quinta língua mais falada no mundo, em termos de dados para treinamentos de modelos de linguagem, dados para treinamentos de modelos de inteligência artificial, ela é considerada uma língua de pouco recurso, porque a gente não tem dados suficientes. Não tem dados preparados. Dados a gente só não tem dados, de fato, preparados para isso. Um outro ponto de destaque do modelo Capivara é a questão da redução de pegada de carbono. Então, a gente consegue fazer um treinamento desse modelo em 2 horas, utilizando aqui uma GPU de 8,5 GB de memória. Então, o modelo ele foi desenvolvido dessa forma proposital, então, para ser mais barato. E a gente tem um artigo dados aqui e código disponível. Qual é outro resultado em relação a essa linha de pesquisa? Falando aqui da questão de ética. Então, a pergunta que é sempre feita, qual é o impacto da falta de ética em modelos de linguagem? Bom, e aí eu posso listar várias coisas aqui, tem algumas, mas como é que a gente fez para investigar isso? Então, a gente, primeiro, focando, novamente, em modelos voltados para a língua portuguesa, modelos que já estão em uso. Então, as pessoas já estão utilizando esses modelos, então foi investigado, através de ferramentas de ética para IA, como é que está, na verdade, se esses modelos levaram considerações éticas, princípios éticos, naquele processo de desenvolvimento. E essa percepção é uma percepção bem importante, porque a gente perguntou para as pessoas desenvolvedoras. Então, quem estava desenvolvendo através de entrevistas, então, com guias, com diretivas, com ferramentas que já estavam disponíveis, para a gente identificar se aquilo estava presente ou não estava presente e quais eram, de fato, os questionamentos. É um trabalho bastante árduo, então, para cada equipe, cada modelo, as pessoas disponibilizaram aproximadamente 2 meses de reunião, então, obviamente, em intervalos, e durou aproximadamente 35 horas de entrevista. E os resultados eles são muito interessantes, e, inclusive, redirecionou algumas coisas do que a gente estava fazendo na linha de pesquisa. E aí, um método, outro resultado para isso, então, a partir do questionamento, entendendo o que as pessoas estavam colocando ali em relação aos seus modelos, a gente trouxe o trabalho também para dentro de casa, claro, e a gente propôs um método FERPivara, com o objetivo aqui de mitigar vieses que estão presentes nos modelos. E essa mitigação de vieses a gente consegue reduzir até 98%. De vieses observados. Quando eu falo mitigação de vieses, não existe modelo sem vieses. A gente precisa perguntar onde é que eles estão. Cadê esses vieses? Saber para quem aquilo está funcionando. Mas eles não precisam ser lançados do jeito que eles estão sendo lançados. Então sim, métodos são importantes para a gente reduzir, para a gente mitigar alguns vieses presentes. E aí, diante dessas observações, dos modelos que a gente está desenvolvendo, do questionamento ético em relação ao processo de desenvolvimento desses modelos e dos métodos que a gente está propondo, então, um direcionamento em relação, não esperado, mas muito bom, em relação a essa meta foi como é que a gente consegue trazer essa discussão para dentro da sala de aula, não só na pesquisa, mas dentro da sala de aula. E aí um outro resultado dessa linha de pesquisa foi um jogo de cartas, um jogo de cartas, na verdade, que a gente fez a identificação desse jogo dentro da literatura e a gente está discutindo agora com os estudantes. Então, primeiro a gente começou com estudantes nas disciplinas de computação,
né, hoje tem sido aplicado nas disciplinas da medicina, considerando saúde digital, e levando também para escolas públicas, né, essa discussão que a gente está discutindo, ética, né, inteligência, e os sistemas de inteligência artificial, né, que pelas carinhas das pessoas sorrindo, não foi só educativo, mas também foi bastante divertido aplicar esse jogo. O que tem aplicabilidade direta, né, em relação à linha de pesquisa de processamento de linguagem natural? Bom, uma é educação, né, então, aproveitando o último gancho aqui, o que foi que a gente percebeu, na verdade, na aplicabilidade do jogo, né, que as pessoas tinham comportamentos antiéticos para poder ganhar o jogo. Né? Então, ok, aquele jogo foi legal, foi divertido, mas não é assim que funciona. Né? Então, a gente está num processo de elaboração de um novo jogo, né, baseado naquele. Então, essa vai ser uma aplicabilidade, a gente consegue fazer isso, inclusive, em larga escala, uma vez que o jogo está disponível. Então, ele pode ser aplicado, né, em diferentes lugares. Né, uma outra linha é a questão de saúde. Então, dado que a gente está desenvolvendo esses modelos, né, e faz, por exemplo, recuperação, faz classificação, então, triagem e auxílio a diagnóstico, né, de doenças, então isso é diretamente aplicável. Né, e o outro, na verdade, a gente percebeu com o FERPivara e com o próprio Capivara, né, que a gente consegue aplicar essas coisas, por exemplo, a combate à desinformação. Né? Então, lidando, por exemplo, com desinformação, eu coloco considerando ali, né, fake news. Quais são os planos aqui para 2026, 2028, né, em relação ao processamento de linguagem natural? Bom, um que é natural é a questão da expansão da capacidade dos modelos, né, desses modelos multimodais de linguagem, mas não considerando apenas as modalidades que a gente tem hoje, que é imagem, texto, né, áudio, falas, né, pensando muito na língua portuguesa, mas colocando também vídeo e sensores. Né. Aliás, estamos no RIAC, onde várias coisas estão sendo consideradas sensores, mas a gente ainda não está incluindo isso, né, nos nossos modelos de linguagem. Né, um outro ponto bem importante é que, no processo de avaliação, né, das considerações éticas dos modelos, a gente percebeu que a gente não tem uma ferramenta para, de fato, fazer uma avaliação, né, uma ferramenta de ética para fazer avaliação para modelos de linguagem, né, sejam eles grandes, pequenos, ou multimodais. Então, estamos desenvolvendo uma para justamente, né, não chegar no final e dizer, putz, meu modelo não está funcionando, ele não é ético o suficiente. Então, vamos fazer isso, de fato, desde o começo. Uma outra linha, né, de pesquisa natural das novas frentes de pesquisas do que vem, uma é considerada que a gente decidiu trabalhar a partir de machine unlearning. Então, a gente está muito falando aqui de aprendizado, então eu quero que o meu modelo, né, ele aprenda, e a gente, na verdade, quer que o modelo desaprenda algumas coisas. Então, como é que eu faço para desaprender, né, determinados pontos que foram aprendidos, né, nesse modelo? Então, isso seria muito, né, é muito interessante. Ampliar, né, os domínios de aplicação, então é diretamente aplicável, tem diversas aplicações, mas o foco possivelmente vai ser saúde, direito, né, e educação. E, por fim, né, fazer a transferência de tecnologia de tudo que a gente está desenvolvendo da universidade, né, para a indústria. É isso. Obrigada. Obrigado. Bom dia, todo mundo. Minha tarefa aqui é apresentar um pouco sobre como o problema de IA para finanças como a aplicação de crédito é um problema interessante e como o que a gente estudou aqui pode ser aplicado em muitos outros horizontes. Tá? Então, primeiro eu vou começar com um problema muito importante em crédito, que é o problema de rejeitados. Tá? Então, quando a gente faz um modelo de crédito, a gente tem um grupo de pessoas que é aceito, que pode ter o crédito, e um grupo de pessoas que não é aceito e não vai ter o crédito. Tá? E aí, o que acontece é, você tem uma informação parcial, você não conhece tão bem todo mundo, e isso pode ser suscetível à injustiça em termos discriminatórios e assim por diante. O que a gente tem? Então, a partir daquela decisão ali de cima, onde eu aceitei aquela parte, aqui a gente vê que tem pessoas em verde que foram bons pagadores, em vermelho que foram maus pagadores, e a gente vai tentar construir um novo modelo em cima disso. Então, só que esse processo de eu forneço para alguém um benefício através do modelo, e a partir disso eu vou construir um novo modelo, sabendo se aquilo que eu apliquei foi algo bom ou ruim, é algo que é muito mais aplicável em outros horizontes, como, por exemplo, tratamento de saúde, fraude e assim por diante. Então, aqui a gente está pensando num modelo que é muito mais amplo do que simplesmente crédito, mas assim uma dinâmica que cada vez que você oferece um benefício para uma pessoa, ela vai
você vai excluir outras e você não conhece essas outras que você não deu o benefício. E aí isso cria um ciclo vicioso. O que acontece é que agora eu vou excluir ainda mais pessoas do meu processo, e esse tanto de pessoas eu não conheço mais. Tá? Então, esses pontos em cinza e agora os em vermelho também eu não vou conhecer mais. E aí eu tenho um problema que eu tenho um problema de injustiça algorítmica, porque se uma pessoa é marginalizada, provavelmente eu tenho menos informação sobre ela, eu tenho o padrão dela é mais incomum, e isso vai gerando cada vez mais problemas para a gente. E a gente também vê isso como um problema crítico. Então, problemas de saúde, problemas de crédito, problemas de acesso à educação, são problemas críticos. Se a gente usar um sistema de aprendizado de máquina, você pode ir excluindo essas pessoas cada vez mais devido a esse problema de informação, e isso deveria ser alvo de regulação para que essas pessoas não sejam ainda mais marginalizadas. Então, a gente tem esse desafio da informação parcial. Dentro de crédito, a gente faz o quê? Eu tenho esse gráfico que é qual que é o risco de cada pessoa ser uma pessoa inadimplente. Então, o que está em verde são pessoas que são boas pagadoras, em vermelho, más pagadoras. E o que a gente faz com esse modelo é escolher em que ponto dessa curva eu corto para que todo mundo dali para trás receba crédito. E a cada ponto eu tenho uma projeção de lucro-prejuízo. E isso, então, assim, dado um recurso limitado, eu tenho um benefício para quem está tomando a decisão. E aí, com isso, a gente tentou criar algumas soluções para tratar isso. Uma é o crédito com o passar do tempo. Então, a gente desenvolveu políticas para ver o que acontece quando eu vou excluindo as pessoas, o que acontece com o meu modelo, quanto mais pessoas vou excluindo por causa do modelo. A outra coisa é um aprendizado ativo e depois aprendizado por reforço, offline. Isso aqui foi o nosso teste das políticas. Então, a gente vê, por exemplo, essa curva em preto é o que o modelo deu. É o quanto de lucro aquele banco teve a cada mês. Em azul, é o que uma outra forma de política, uma outra forma de decidir o threshold, de onde eu vou cortar esse modelo, para saber o quanto aquela empresa vai ter de lucro. E os outros são alternativas que não deram tão bem. E aí, esse outro caso é o que a gente usou o aprendizado bayesiano. O que ele faz? Aqui, no eixo X, tem os thresholds, tem os cortes. E aí, no eixo Y, tem quanto foi o lucro e o nível de incerteza daquele lucro com aquele valor. Então, se você for ver aqui em cinza, é onde eu tinha tomado a decisão, e aí, com essa curva, eu posso fazer uma estimativa otimista, ou seja, eu acho que a incerteza vai jogar a meu favor. Então, eu tenho um corte na parte de cima da curva, ou eu posso ser pessimista. Eu não acho que as pessoas vão me dar... Esses lugares aqui que eu não conheço as pessoas, eu acho que elas não vão me dar lucro. Só que o que acontece? Aqui eu tenho a possibilidade de, mesmo sendo pessimista, ou seja, 95% de chance de ser pessimista, eu ainda consigo ter eu consigo achar um outro lugar onde eu vou ter mais lucro do que antes. Senão ele teria escolhido lá no cinza. Então, com isso, e além disso, a gente também testou outras abordagens, como o aprendizado ativo. Nesse caso de aprendizado ativo, o que a gente pôde fazer é o seguinte: eu pude perceber que quando eu exploro para conhecer mais as pessoas, o custo de conhecer mais as pessoas, ou seja, as pessoas não vão me pagar de volta, acaba compensando porque o modelo melhora muito e eu conheço mais quem está ao meu redor. Então, aqui é esse problema de eu tenho que primeiro conhecer, para depois aprender, para depois decidir. Tá? Então, esse é um processo cíclico. Então, a gente tem sempre que explorar, aprender, decidir. Explorar, aprender, decidir. E a gente tem um outro problema, que é o problema de injustiça. Tá? Quando eu vou dar crédito para as pessoas, talvez pela falta de informação, elas não vão receber o crédito que elas mereciam. Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois grupos, um grupo em verde clarinho e um grupo meio azuladinho, que são grupos diferentes. E vocês podem perceber que o grupo azuladinho tem muito mais pessoas que deveriam receber o crédito e não recebem. Isso acontece o tempo todo, tá, em modelos de machine learning. Mesmo você sabendo que ela merece, o modelo exclui essas pessoas. E aí ainda é pior, porque se eu excluo elas daqui,
eu não dou crédito, eu não conheço mais como elas performam, eu não sei, e aí eu vou excluindo cada vez mais as pessoas. Tá? E aí, a gente tentou abordar isso como a parcialidade interseccional, que é, além de lidar com 2 grupos, eu quero lidar com, por exemplo, a intersecção entre gênero, raça. Então, eu quero ter certeza que uma mulher negra não vai receber menos do que um homem branco e todas as possíveis raças no meio do caminho. Todas as possíveis combinações no meio do caminho. Em geral, essas 2 combinações são as mais extremas. Tá? Então, a gente conseguiu fazer um modelo já modelo mais clássico para dados tabulares, que a gente melhorou bastante a performance dele. E a gente conseguiu fazer com que ele seja justo nesse caso. A gente conseguiu, inclusive, provar que o processo, de fato, deixa mais justo. Tá? Então, seria esse processo. Eu consegui incluir mais gente do azulzinho. Tá? A parcialidade a longo prazo, que é o seguinte. Talvez, ao fazer isso de uma vez, eu tenha um custo muito grande. Talvez eu vá incluir muitas pessoas que são más pagadoras. Então, ao invés de eu pensar que eu quero melhorar tudo de uma vez, eu quero ir melhorando aos pouquinhos para incluindo cada vez mais as pessoas, trazendo mais as pessoas para eu conhecer elas, e aí eu consigo ser mais justo sem que isso incorra numa perda. Tá? E, por fim, a gente fala um pouco sobre multiplicidade de decisão, que é o seguinte, quando eu tomo decisões, talvez eu crie 2 modelos que são igualmente bons, só que um é assim, outro é assim. Vocês podem perceber que essa parte aqui, esse modelo disse que é bom e aqui não é. Então, você tem problemas onde 2 modelos igualmente bons tomam decisões diferentes. Isso que a gente chama de multiplicidade. Isso é um problema de injustiça, porque eu não quero que eu tenha o crédito ou não devido ao acaso. E aí a gente conseguiu desenvolver, desenvolver um modelo teórico, onde a gente mostra de onde vem esse problema, e com esse modelo teórico a gente conseguiu resolver esse problema, fazer com que a gente não tenha mais essas diferenças de decisões. Tá? E aí a gente tem outro problema, que é a de explicabilidade. Quando eu tomo uma decisão, eu quero saber por que aquela decisão foi tomada, por que eu consegui crédito ou não. Tá? Então, em geral, eu tenho, por exemplo, um gráfico como esse, que diz, para cada um dos atributos que eu tenho como pessoa, o que eu posso fazer para... Por que eu tive o crédito ou não. Tá? Só que a gente tem um problema. Às vezes você quer saber uma explicação para essa pessoa aqui. E não tem muitas pessoas ao redor dela. Ela não tem... E aí, quando eu tento explicar, eu vou explicar fazer uma explicação que não é boa. Porque eu não consigo ter confiança nisso. E aqui é uma outra questão, que é o seguinte, eu quero gerar o que a gente chama de explicação contrafactual, que é o quê? O que essa pessoa que está aqui, que não conseguiu crédito, tem que fazer para conseguir o crédito depois? Só que a gente tem um problema. Se eu gerar uma explicação que é o de menor esforço para ela, muitas vezes vai ser algo que ninguém nunca fez. Então, a pessoa vai ter que ter um salário alto e outras condições que não é um salário alto, sabe? Então, a gente tenta fazer com que, quando eu gero uma explicação, ela esteja dentro do conhecido. E esse é o mote, basicamente, dessa pesquisa nossa. Quando a gente tem um nível, a gente quer lidar com a incerteza na explicação. Eu quero fazer com que a minha explicação seja boa, que ela seja robusta, e a gente tem um trabalho que já fez isso. Eu quero que a minha explicação consiga lidar com falta de dados, e eu quero gerar explicações contrafactuais, ou seja, o que a pessoa tem que fazer para conseguir o crédito, num lugar onde provavelmente ela vai conseguir fazer isso, e não dar uma explicação totalmente descasada. E aí, eu acho que o nosso grande plano para 26, 28 é essa compreensão mais ampla, não só para crédito. Então, a gente está tentando pensar, olha, dado esse problema que quando eu tomo uma decisão, eu excluo pessoas. Esses são problemas de altíssimo interesse público, e as pessoas podem ser prejudicadas por a decisão algorítmica. Como que a gente lida com isso? Então, a gente vai tentar fazer um aprendizado de decisão em ambientes dinâmicos, que são esses ambientes que, quando eu não tomo uma decisão positiva para a pessoa, eu não sei o que acontece com ela. Eu quero fazer com que eu tenha uma justiça a longo prazo. Então, ao invés de ser justo de uma vez, eu quero construir algo que vai melhorando a situação das pessoas, no menor prazo possível, mas sem que isso
afete todo mundo. E eu quero um sistema que tenha transparência algorítmica e IA confiável. Tá? E aí a gente tem aplicações em uma enormidade de casos. Então, a gente tem aplicação em tratamento preventivo, porque se eu não dou um tratamento para a pessoa, eu não sei se eu não fizer o exame, eu não sei se ela tem a doença ou não, e eu não sei se eu vou tratar ela ou não. Eu tenho aplicação em monitoramento de idosos, então talvez eu devesse ir na casa da pessoa para ver a condição dela, só que se no meu modelo diz que essa pessoa é de baixo risco, eu não vou lá. Então, como é que eu exploro isso para entender? E aí ainda mais problemático. Às vezes, pessoas que são de grupos minorizados e já são idosos, você não vai lá porque você não tem informação suficiente. Então, como você explora para melhorar a qualidade da informação e para ver se aquela pessoa precisa de ajuda ou não? E, além disso, tem que saúde e fraude, que é similar a crédito, e parcialidade de utilização. Então, quando a gente tem, por exemplo, a utilização no SUS, é um problema muito grande, porque, em geral, quem tem mais acesso à justiça são pessoas que têm mais recursos. Então, como que eu faço com que eu mostre isso e ajude nessa decisão e a melhorar isso? E, em questão de gestão, quando vai contratar pessoas, quando eu vou avaliar pessoas, e como que eu regulo esse processo como um todo. E, em produção, que é, se eu vou fazer investimento, se eu vou fazer compra, se eu vou fazer manutenção de uma máquina, eu tenho que apostar em algo que eu não sei se é bom ou não. E, às vezes, eu tenho que apostar em coisas que eu estou mais incerto para conhecer se aquilo é bom ou não, e aí eu vou melhorar o processo como um todo. Então, a nossa meta aqui é como que eu consigo lidar com esse processo de eu tenho decisões que são muito onerosas, eu tenho que gastar para conhecer, e ao eu gastar para conhecer, muitas vezes eu posso não ser justo com quem eu estou dando esse recurso. Então, esse é o grande desenvolvimento que a gente fez, que vai para além de crédito, mas foi motivado por crédito. Acho que esse é o grande coisa legal desse problema. Tá? Então, acho que é isso. Obrigado, gente. Bom, pessoal, só para vocês saberem, está rolando aqui uma competição de quem estoura mais o tempo vai ter que pagar a cerveja para o pessoal, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pela paciência de vocês até aqui. Eu sou a penúltima apresentação, treinei para obedecer o tempo. Aproveito desde já para agradecer não somente a presença do MCTI, Motorola, Softex, Instituto Eldorado, o Instituto de Computação, mas também fazer aqui a menção à minha casa, a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Eu sou a professora Paula. Bom dia para vocês. Tá? Bom, atualmente a inteligência artificial está na nossa mesa de jantar, né? A gente conversa isso com os nossos vizinhos, as nossas tias, etc. Mas todos sabemos que a inteligência artificial já é um assunto bem antigo, né? A gente começa lá atrás com os sistemas especialistas, com esses sistemas, como o professor Borim disse, onde a gente ficava ali tentando extrair as features dos dados, com regras e aquilo que a gente costuma chamar, de maneira simplificada, de IA simbólica. Veio, então, uma segunda onda, que foi possível também por questões de desenvolvimento de hardware, onde a gente passa, então, a usar modelos estatísticos, modelos baseados em dados, e é essa trajetória que nos leva ao que hoje a gente chama de IA generativa. A nossa meta está trabalhando na próxima fronteira. Tá? Quando essa IA vai ter que ser adaptativa, autônoma, contextual, é o que a gente chama de uma inteligência artificial cognitiva. Nessa meta, então, basicamente, a nossa missão é tentar integrar tudo o que os outros fazem, extraindo deles modelos de reconhecimento de padrões, modelos de sensoriamento, representação do conhecimento, tomada de decisão, processamento da linguagem. E a nossa missão é, a partir de estruturas que são inspiradas no melhor modelo de inteligência que a gente tem hoje, que é o modelo humano,
né? Integrar esses modelos menores naquilo que a gente chama de arquiteturas cognitivas. Então, a gente estuda muito de neurociência e psicologia da mente, como que funciona uma memória de longo prazo, de curto prazo, como que nós fazemos os processamentos episódicos do nosso dia a dia e também emoções. A gente quer uma IA com emoções? Depende. Eu estou falando de um drone que vai resgatar uma criança no meio de uma enchente. Será que esse drone tem que ter a emoção do medo para se autopreservar? Né? Então, será que isso é importante? O que nós vimos trabalhando aqui nesses últimos ciclos do REAC? Então, bastante de teoria. E, nesse último ciclo, a gente tem conseguido avanços teóricos muito significativos. Basicamente, nós temos trabalhado em torno dessa grande pergunta. Como que a gente codifica computacionalmente uma ideia humana de qualquer natureza? Além disso, um problema fundamental é como que a nossa mente modela o mundo. E essa modelagem de mundo é como que a gente compreende as coisas que a gente enxerga, como que a nossa mente sumariza isso, como que a gente aprende sobre as reações das nossas próprias ações, como que esses eventos que acontecem ao nosso redor são interpretados e nos ajudam a formar modelos mentais que, num segundo momento, vão ser usados para fazer predições e, principalmente, aprender a partir de cenários que nunca antes foram vistos. Qual que é o nosso plano para 2026? Bom, não tem como a gente fugir dos refinamentos teóricos. Então, a nossa meta ela tem muito de pesquisa de base. Então, investimento nessa questão de modelagem computacional a partir da teoria é fundamental. A gente tem um grande objetivo. Nós queremos ser a arquitetura, o toolkit de referência de arquiteturas cognitivas. Então, essa é realmente uma fronteira que ainda existe espaço, e a gente quer colocar lá a bandeirinha do Brasil, como nós sendo essa referência de toolkit de desenvolvimento de arquiteturas cognitivas. Quem é mais da área deve estar ouvindo falar muito dos benchmarks, né, que tentam avaliar a real capacidade dos modelos de IA. E nós também estamos trabalhando ativamente nessa construção de benchmarks de habilidades cognitivas. Tudo que a gente faz na Meta tem muito de inspiração teórica, mas a maneira como a gente desenvolve esses modelos é por meio de experimentações. E as nossas experimentações vêm sendo realizadas em sinais físicos, principalmente sinais inerciais, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, e estamos muito interessados em imagem, áudio, etc. Então, todas as experimentações teóricas são realizadas com sinais físicos. E por que a gente acha tudo isso muito interessante? Porque existe uma infinidade de problemas da vida real, da indústria e das próximas fronteiras de produção que dependem muitíssimo dessa modelagem de mundo de sistemas físicos. Tá? Então, seja na análise do próprio comportamento humano, entender e poder extrair episódios, fatos anômalos, coisas de relevância na análise do comportamento humano, na simulação de sistemas autônomos, até o próprio carro autônomo, mas principalmente com muitas aplicações na indústria. E muitos dos experimentos que nós fazemos já acontecem usando modelos ambientes simulados na área de robótica, porque eles são ambientes controlados e muito interessantes para fazer os nossos experimentos. E a gente entende que daqui a gente faz um salto muito fácil para outras cadeias. E eu estou dando destaque aqui, por exemplo, para a área de robótica assistiva, que é essa área que oferece cuidado ao outro, e o nosso time da Meta 1 com a Meta 2, Meta 1 e Meta 2 trabalham muito em parceria. Nós somos o único time do Sul Global classificado numa grande competição de robótica assistiva, promovida pela Carnegie Mellon, e agora, em maio, nós estamos lá na grande final, competindo
com times de gigantes. Torçam por nós. Espero que vocês escutam mais notícias de nós em breve. Muito obrigada pela atenção. Bom, pessoal, eu fiquei com a tarefa difícil agora de não pagar a cerveja, e considerando que a minha fama é péssima, porque eu falo muito, eu vou tentar ver se eu ganho do pessoal aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a área de aprendizado em arquiteturas cognitivas. Meu nome é Esther Colombini, eu sou professora do Instituto de Computação, e a minha meta, em particular, trabalha muito fortemente com a meta que é coordenada pela professora Paula, e a gente vai tentar explicar um pouco para vocês o porquê disso. Então, deixa eu... Bom, primeiro, eu queria falar um pouco sobre o grande objetivo da meta de aprendizado em arquiteturas cognitivas. A nossa ideia com o aprendizado é abordar problemas típicos do aprendizado de máquina e tentar resolver esses problemas através de incorporação de módulos cognitivos. Ou seja, olhando para como é que o cérebro resolve os problemas que a gente tem no mundo real. Por exemplo, como é que a gente, numa multidão de informação, presta atenção naquilo que é relevante. A atenção, que é o componente base, por exemplo, dos modelos de linguagem atualmente fazendo tanto sucesso, ela é primordial para que a gente consiga processar a informação. Como é que uma criança, por exemplo, aprende a explorar o mundo e desenvolver esse tão famoso modelo de mundo que a gente está argumentando tanto a favor, a partir de curiosidade. Então, a gente busca, na inspiração de como o cérebro humano funciona, os processos cognitivos, fisiológicos, neurofisiológicos funcionam, para a gente tentar incorporar essas habilidades nos modelos tradicionais de aprendizado de máquina, para tentar mitigar os seus principais problemas. Tá? Então, vou tentar explicar para vocês quais são os principais pontos que a gente ataca. Vamos considerar, para a primeira frente, grande frente de trabalho, e eu também já vou pedir desculpa para toda a minha equipe, porque eu só vou pincelar alguns dos problemas que a gente trabalha, mas vamos considerar um modelo de aprendizado clássico. Eu vou ter lá o mundo, eu vou usar, por exemplo, a tarefa de reconhecimento de atividades para extrair dados a partir desse mundo que me mostram observações de pessoas usando o celular, por exemplo, e os dados coletados dos sensores que representam atividades diferentes que essas pessoas estão executando. Tipicamente, o que a gente vai fazer é treinar uma rede neural. Essa rede neural, uma vez treinada, com a sua melhor versão, você vai fazer o que a gente chama de implantação ou deploy no modelo. Tá? Qual grande questão associada a esse protocolo clássico aqui de treinamento de aprendizado de máquina? É que o que acontece se, por exemplo, uma nova atividade ali aparecer na jogada com diversos outros dados que representam essa nova atividade? De cara, esse modelo se tornou obsoleto. Então, e esse é um problema que a gente passa todo dia, porque a gente está sendo alimentado, se esses modelos, quando eles entram em produção, eles já estão submetidos a uma mudança ambiental significativa. Tá? Então, o que a gente faz e o que causa essas mudanças? Essas adições que a gente precisa tratar no mundo, elas podem ser causadas por questões diversas. Por exemplo, mudou o comportamento das pessoas que estão usando aquele dispositivo. Ou eu tenho mais dados de uma determinada classe em comparação à outra, o que causa um desbalanceamento. Ou mudou realmente a relação entrada e saída do meu problema. Ou eu preciso mitigar vieses. Quaisquer dessas questões, que a gente dá o nome de shift de distribuição, e tem mais todo um formalismo por trás, ele implica no fato de que o nosso modelo não é mais suficiente. Tá? Então, a estratégia típica de aprendizado de máquina para resolver esse problema é junta todos esses dados, pega esse domínio novo e treina tudo do zero, como se fosse um modelo novo. Só que isso é computacionalmente ineficiente, pegada de carbono vai lá para cima e leva um tempo até você conseguir fazer isso. É só a gente ver quanto tempo leva do ChatGPT 3,5 virar 4, do 4 virar 4,5 e assim vai. Isso significa esse acúmulo de dados e todo um retreino aí, gastando um monte de energia. Tá? Então, o problema que a gente ataca na nossa meta é um problema que a gente chama de aprendizado contínuo. A ideia do aprendizado contínuo é que esse mundo ele está evoluindo o tempo inteiro e a gente está recebendo dados a partir
partir deles. Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, exemplos de 2 classes de classificação de atividades humanas, e o meu modelo está dando conta disso, e à medida que novos exemplos chegam, esses exemplos podem representar classes que eu já conhecia, mas eles podem também representar outras classes. Nesse caso aqui, a gente tem uma classe nova, que é da pessoa sentada. A grande questão é que, nesse novo stream de dados que eu recebi, eu não tenho mais nenhuma informação sobre aquela outra categoria azul, a não ser o que eu já conhecia. Então, como é que eu faço para aprender sobre os dados novos, considerar todo esse desbalanceamento e, ao mesmo tempo, não esquecer o passado? Tá? Então, um grande desafio é exatamente lidar com essa acomodação contínua de dados que faz com que a gente tenha, sim, mudanças significativas nas características que precisam ser incorporadas ao modelo. Então, esse é o desafio que a gente chama de aprendizado contínuo e é um foco central da nossa métrica, ou da meta, porque ele é aplicável a tudo que vocês pensarem no domínio da inteligência artificial. Tá? Então, a gente estuda como a gente usa memórias de longo prazo, vou falar um pouco sobre isso, mas e mecanismos cognitivos para resolver os problemas decorrentes dessa necessidade de aprendizado contínuo. Uma outra fonte que a gente, de grande pesquisa dentro do grupo, também está relacionado a aprendizado, e aqui eu vou considerar 2 agentes corporificados, né, que a gente está usando robôs, mas poderiam ser 2 agentes que estão imersos no mundo. Esses agentes eles têm uma quantidade significativa de sensores, e esses sensores eles são dependentes do tipo de agente que eu tenho. Então, dependendo do tipo de robô que eu tenho, eu vou ter, por exemplo, não precisa ser um robô, pode ser um celular, ou um chatbot, ou qualquer outro tipo de agente. Eu tenho sensores diferentes, mas eu quero, a partir desses sensores diferentes, ser capaz de construir, provavelmente, um entendimento de mundo que é agnóstico à tarefa. Ou seja, eu não quero, necessariamente, aprender a resolver um problema específico. Eu quero aprender, a partir desses dados, sobre o mundo, interagindo com ele, construindo esse conhecimento de maneira ativa, para que depois eu possa empregar esse modelo de mundo para resolver problemas específicos. E da parte mais importante para a gente é que, no geral, esse processo todo é feito sem nenhuma anotação de dados. Na nossa meta, a gente tipicamente trabalha com aprendizado por reforço para realimentação desse processo de construção de conhecimento. Eu vou apresentar um trabalho específico nessa área, mas quando a gente está trabalhando com esse tipo de protocolo de tomada de decisão, no final eu quero sair aqui, por exemplo, com qual movimento que o meu robô deve fazer. A gente está falando aqui de usar, por exemplo, a curiosidade para estimular a interação dele com o mundo e buscar novas informações sensoriais. Eu estou falando de memória para poder reter conhecimento. Eu estou falando de atenção para poder focar no que é relevante e assim vai. Então, a gente dirige a construção dos nossos modelos a partir disso. Então, os principais desenvolvimentos, e aí eu vou fazer uma sumarização bem alta sobre o que a gente faz. A gente tem 15 pessoas trabalhando na meta, inúmeros artigos publicados, prêmios de melhores trabalhos e etc. Mas a gente construiu, por exemplo, o primeiro framework de aprendizado por reforço, que é o modelo de aprendizado onde eu aprendo interagindo com o mundo, para arquiteturas cognitivas. Então, nessa ideia de, junto com a Meta 1, transformar o CST no toolkit de referência do mundo, nenhum modelo decente de arquitetura cognitiva disponível tem aprendizado incorporado, e a gente propôs esse primeiro modelo. Tá? Então, inclusive, nosso aluno disse que foi responsável por isso, está desde o embrião do RIAC, e agora é nosso aluno de doutorado. A gente propôs um framework para aprender, e eu vou deixar isso para falar um pouco mais na sequência, a representação do mundo pela interação com ele, que é o que a gente chama de Dreamer. A gente aprende, por exemplo, como é que eu posso instruir, e aqui eu vou usar um robô como exemplo, como é que eu posso instruir um robô a executar uma determinada atividade no ambiente, por exemplo, pegar um cubo azul que está na cena, sem ele saber nada sobre o modelo dinâmico ou modelo cinemático do robô, direto com a atuação nas juntas. Isso, do ponto de vista industrial, é incrível, porque eu não tenho que ficar reprogramando cada um dos meus robôs diferentes lá que eu tenho na indústria. Tá? A gente propôs um framework de aprendizado contínuo, que é o Smart RAR, junto com benchmarks, métricas, métodos, e a gente analisou diversas estratégias para conseguir fazer
com que esse modelo não sofresse com o pior problema do aprendizado contínuo, que é o esquecimento catastrófico, que é esquecer o que eu já sabia e sem ter que ficar retreinando com um volume de dados grande. A gente se inspirou em como o cérebro funciona para propor técnicas de metaplasticidade, desculpa, gente, para retenção de conhecimento, e, por fim, a gente fez inúmeros experimentos com... Eu vou ter que beber água, gente, só um minutinho. Foram 4 injeções para voltar a falar, então. A gente propôs um conjunto de agentes, e aí é uma pesquisa muito interessante que a gente tem, baseados em motivação, e um trabalho de longo prazo que a gente tem junto com a Meta 1, onde a gente estuda a motivação é o fator determinante do mecanismo de tomada de decisão humana. Então, você tem 500 coisas que você pode decidir fazer, e o comportamento motivado é quem dita o que eu resolvo fazer. Então, a gente usa essa ideia de motivação para modelar os nossos agentes e entender não só como eles tomam essas decisões de forma otimizada frente a objetivos conflitantes, como também como é que eles podem desenvolver ou ter a capacidade de entender uma interação com o humano e como ele deve responder, se ele consegue, por exemplo, entender qual que é a motivação da pessoa com quem ele está interagindo. Então, a gente tem aqui na parte de agentes sociais, robôs sociais, uma gama de aplicação gigantesca. Tá? E aí, para fechar nesses exemplos, eu queria falar um pouco dessa Dreamer. A Dreamer, para a gente, é um framework que foi proposto pela Alana, a nossa aluna de doutorado recém-defendida, que agora é nossa pós-doc, na Meta. Mas a ideia da Dreamer é, ao invés de aprender a tomar uma decisão para resolver uma tarefa específica, eu vou aprender a dinâmica do mundo. E eu vou aprender a dinâmica do mundo imaginando como o mundo é. E é assim que o cérebro humano funciona. A gente aprende prevendo qual é a próxima coisa que vai acontecer no mundo. E por uma coisa que a gente chama de motivação intrínseca, que é quando eu consigo efetivamente prever o que deveria acontecer, eu ganho um reforço. E quando eu não consigo prever, eu identifico internamente, eu não fico tão satisfeito. Mas, ao mesmo tempo, estimulado pela curiosidade, não basta só saber prever o que eu já sei. Eu tenho que saber prever coisas novas. Isso é exatamente como funciona o desenvolvimento infantil. E aí a gente propôs um framework para resolver esse problema. O que vocês estão vendo ali é o robô recebe informação dos sensores dele, da câmera, da posição dos motores, sensores de toque, etc. E aí ele está numa cena que tem alguns cubos espalhados e ele não tem nenhum objetivo específico. Ele pode controlar todas as juntas dele livremente e o objetivo dele é aprender sobre o mundo, sem necessariamente ter que resolver uma tarefa. E o que a gente vê é que, ao longo do tempo, essas imagens que vocês estão vendo em cima, a imagem da esquerda são as duas visões do robô, e a da direita, que está no começo borrada, é o que ele está tentando prever. E vocês vão vendo que, ao longo do tempo de treinamento, ele consegue prever exatamente o que vai acontecer no próximo instante de tempo. Mas, mais interessante do que isso, que eu acho que é a grande contribuição desse trabalho, é que a gente mostrou, pela primeira vez, uma coisa que é muito difícil de observar nos modelos de aprendizado, principalmente nesses modelos de múltiplas dimensões, quando eu estou trabalhando com imagem, com sensores de toque e com outras modalidades sensoriais, quando é que acontece o alinhamento entre essas modalidades. Por exemplo, a gente mostra aqui, no começo, o comportamento do agente é completamente aleatório. À medida que ele vai evoluindo, ele aprende, se vocês olharem para o olho dele aqui, ele está aprendendo não só a pegar os objetos, mas trazer os objetos para perto dele, porque ele precisa de atenção sobre esses objetos. Depois ele aprende dinâmicas mais complexas de interação com os objetos, como, por exemplo, pegar o objeto e levantar. E, a partir daí, ele começa a aprender conceitos como o tracking do objeto, e ele vai levando esse objeto na cena ao mesmo tempo que ele mexe a cabeça. Essas são as mesmas etapas que a gente enxerga no desenvolvimento infantil, e isso foi feito sem algum objetivo específico. Tá? E só para dizer que não é porque a gente acha legal esse trabalho, uma semana depois que a Alana defendeu o trabalho dela, a DeepMind soltou um artigo na Nature, que é a revista de referência aí para grandes desenvolvimentos, onde eles propuseram um framework chamado Dream, exatamente com os mesmos objetivos, só que eles testaram para o Minecraft. Então, a Alana tem o trabalho agora de fazer a publicação dela.
Bom, quais são as aplicações que a gente normalmente trabalha? E onde a gente vislumbra grandes efeitos desse trabalho? Na indústria, com certeza, então, aprendizado aí... diz agora, né, que Physical AI is the new AI. Então, que daqui a 3... O Elon Musk já sugeriu que daqui a 10 anos, 5 anos, tem mais robô na casa das pessoas do que gente no mundo. Mas fora essas elucubrações, a gente tem realmente grande aparato aí para trabalhar com robótica. Na parte de saúde, a gente tem aqui um exemplo de scanners diferentes de tomografia. E quando você tem, por exemplo, imagens que são tiradas do começo a partir de um determinado scanner, e aqui é o desempenho do modelo. No começo, à medida que eu uso imagens provenientes de um único scanner, que seria aquele protocolo típico de offline learning que a gente comentou, meu modelo tem desempenho alto. À medida que essas imagens vão sendo mescladas de scanners diferentes e que essas imagens vêm, né, de distribuições diferentes, o modelo cai. Então, dentro da área de saúde, é uma área de aplicação importante para aprendizado contínuo. E na agricultura, considerando todo o mercado de agricultura de precisão nos próximos anos. Tá? E, para fechar, eu só queria lembrar que um dos focos da nossa área é trabalhar com o que a gente chama de embodied cognition, ou desse aprendizado de modelos de mundo a partir de múltiplas informações sensoriais. Se a gente considerar, por exemplo, a quantidade de dados que foi usada para treinar o modelo mais caro que vocês têm aí de linguagem, isso é da ordem de 30 trilhões de tokens. Se um token custa aí 3 bytes, em média, o token é a mini palavra lá, né? A gente tem na ordem de 10 elevado a 14 bytes aí de dados. A gente ia levar 700 mil anos se a gente quisesse ler esse conteúdo. Tá? Mas, aí parece absurdo, e é por isso que esses modelos de linguagem têm o desempenho. Mas se a gente considerar uma criança que fica aí 16 horas por dia acordada, por exemplo, e está observando o mundo, e a gente recebe mais ou menos 2 megabytes de dados por segundo pelo córtex visual, essa criança com 4 anos de idade já experimentou, só pela visão, mais dados do que qualquer modelo de linguagem vai ver na história. Isso significa, e eu não estou considerando tato, eu não estou considerando audição, não estou considerando que ela está vendo a mecânica do mundo, a dinâmica do mundo. Então, um foco importante do nosso trabalho, que é o que a gente vai continuar e que a gente entende que tudo que a gente tem feito vai nessa direção, é no desenvolvimento de modelos multimodais com esse joint embedding, a partir da interação do mundo, com o mundo, dirigido por curiosidade e usando aprendizado por reforço, que é o que a gente tem feito, com essa capacidade de descoberta de novas habilidades a partir dessa integração sensório-motora e que possa, de alguma forma, aprender continuamente usando memória de longo prazo. Então, esse é o foco do nosso trabalho. Pode parar de contar meu tempo, que a gente agora faz. E é só o Lecan fala, né, que conta essa historinha aí da criança, mas ele que diz que a IA, para chegar no nível que a gente considera humano, vai precisar de muito mais do que texto, tá? Porque as informações do mundo não estão necessariamente nesses textos. Então, acho que, só para fechar aqui, o Leandro vai fazer. Bom, já que a Paula deixou todo mundo curioso em relação a quem vai pagar a cerveja, até os 48 do segundo tempo era o responsável IA para finanças, então estava ok, mas a Esther conseguiu vencer. E então amanhã no Tabas, depois do workshop, todos são convidados da professora Esther. Bom, pessoal, vou finalizar aqui rapidinho, só para a gente ir para o coffee break. Então aqui uma imagem para mostrar, né, essa evolução do RIAC, o primeiro workshop. Depois a gente conseguiu ganhar corpo no segundo workshop, hoje que vocês estão aqui, o terceiro workshop. Aí tem alguns dados dos inscritos. Então nós temos 72% dos participantes do Sudeste, 6% do Sul, 3% do Norte, 16% do Nordeste, 3% do Centro-Oeste. Então, nós temos aqui 48% dos inscritos que não são da academia, os outros 52% da academia. E, bastante interessante aqui, temos bastante inscritos do ensino médio, 13%, e aí dividido alunos de graduação, mestrado
especialistas e pós-graduados. Então, como a gente está um pouquinho atrasado aí no cronograma, eu vou encerrar a sessão para a gente poder ir para o coffee break, mas os 7 professores aqui estarão disponíveis para tirar dúvidas e discutir sobre os assuntos. E só para relembrar, essa apresentação dos coordenadores foi uma visão geral de poucos trabalhos que foram feitos na frente de pesquisa, e na programação de amanhã os alunos vão ter vários slots de 5 a 10 minutos para apresentar os trabalhos que foram desenvolvidos. Obrigado, pessoal.